Uma mente inquieta, Kay Jamison, parte 47. Eu não estava só muito doente quando apareci para minha primeira consulta. Eu estava apavorada e profundamente envergonhada. Nunca havia consultado um psiquiatra ou um psicólogo antes. Não tinha escolha. Eu havia perdido completamente, mas completamente mesmo, a razão. Se eu não procurasse ajuda profissional, era muito provável que eu perdesse meu emprego, meu casamento já precário e minha vida também. Dirigi do meu escritório na UCLA para o consultório dele no Vale do San Fernando. Era o início de um final de tarde do sul da Califórnia. Geralmente uma hora linda do dia, mas eu estava pela primeira vez na vida tremendo de medo. Eu tremia pelo que ele poderia me dizer e tremia pelo que ele talvez não fosse capaz de me dizer. Dessa vez, pelo menos, eu nem conseguia começar a arrumar o jeito de sair da situação em que estava. Fosse pela razão, fosse pelo riso, e não fazia nenhuma ideia se existia algo que faria com que eu me sentisse melhor. Apertei o botão do elevador e segui por um longo corredor até uma sala de espera. Outros 2 pacientes estavam esperando pelos seus médicos, o que só aumentou minha sensação de embaraço e indignidade por me encontrar numa posição em que os papéis estavam invertidos. Sem dúvida benéfica para a formação do caráter, mas eu começava a me sentir cansada de todas as oportunidades para formar meu caráter em detrimento da paz, da previsibilidade e de uma vida normal. Talvez, se não estivesse tão vulnerável na época, tudo isso não teria tido tanta importância. No entanto, eu estava confusa, assustada e terrivelmente fragmentada em todas as minhas ideias de mim mesma. Minha autoconfiança, que havia permeado todos os aspectos da minha vida desde minhas lembranças mais antigas, estava ausente em férias longas e perturbadoras. Na parede dos fundos da sala de espera havia um painel de botões acesos e apagados. Estava claro que se supunha que eu devesse apertar um deles. Dessa forma, meu futuro psiquiatra saberia que eu já estava ali. Senti-me como um enorme rato branco aplicando a pata a uma alavanca para ganhar uma bolinha de alimento. Era um sistema estranhamente degradante, embora prático. Tive a desalentadora sensação de que ficar do outro lado da mesa não ia combinar muito comigo. Meu psiquiatra abriu a porta, olhou longamente para mim, fez com que me sentasse e disse alguma coisa tranquilizante. Já me esqueci totalmente do que foi, e tenho certeza de que foi tanto o seu modo de falar quanto as palavras em si, mas aos poucos uma luz mínima, ínfima, surgiu na minha mente escura e assustada. Praticamente não tenho nenhuma lembrança do que disse naquela primeira sessão, mas sei que foi desconexo, ansioso e confuso. Ele ficou ali sentado, ouvindo durante o que pareceu uma eternidade. Com sua longa estrutura de 1,90 m, acomodada da cadeira até o chão, a cruzar e descruzar as pernas, com as mãos se tocando pelas pontas dos dedos. E então ele começou a fazer perguntas. Quantas horas de sono eu vinha tendo? Eu tinha algum problema para me concentrar? Eu andava mais falante do que de costume? Eu falava mais rápido do que normalmente? Alguém teria me dito para desacelerar ou que não estava conseguindo entender o que eu estava dizendo? Eu sentia uma pressão para falar constantemente? Eu andava mais cheia de energia do que de costume? As outras pessoas estavam dizendo que tinha dificuldade para me acompanhar? Eu andava mais envolvida em atividades do que de costume ou iniciando mais projetos? Meus pensamentos estariam tão velozes que eu enfrentava dificuldade para acompanhá-los? Eu andava mais agitada ou irrequieta em termos físicos do que normalmente? Mais ativa em termos sexuais? Gastando mais dinheiro? Agindo de modo impulsivo? Eu andava mais irritadiça ou raivosa do que normalmente? Eu tinha a impressão de ter talentos ou poderes especiais? Eu havia tido alguma visão ou ouvido sons ou vozes que outras pessoas provavelmente não haviam visto ou ouvido? Eu havia tido alguma presença estranha no meu corpo? Eu, alguma vez na vida, tinha tido esses sintomas antes? Alguma outra pessoa da minha família tinha problemas semelhantes? Bom dia.